Flamengo demonstra interesse em atacante europeu. Jornalistas comentam a vitória do Flamengo sobre o Botafogo. Tudo isso e muito mais, bora pro vídeo. O que você achou do Clássico Carioca? Muito quente, né? Muito quente. Então é difícil você cobrar intensidade. O início, querendo ou não, o início de uma temporada, muitos jogos. E hoje o Rio de Janeiro realmente estava muito quente. Então é complicado. Achei o Flamengo melhor. De certa forma, achei o Botafogo muito passivo. Esperava muito mais do Botafogo, principalmente porque o Botafogo jogava dentro de casa, né, no Newton Santos, e o Botafogo é forte ali. Mas eu achei até que o Flamengo ganhou com uma certa facilidade. Esperava muito mais do Botafogo nesse jogo. O Botafogo teve um bom início de segundo tempo, né? Mas não foi suficiente. Conheceu hoje a sua quinta derrota seguida. É a primeira vez em toda a era SAF desde 21 que ele não tinha. Esse é o primeiro gol. O Botafogo reclama de uma falta no Matheus Martins. A defesa para e o Paquetá marca o primeiro dele em seu retorno ao Flamengo. Primeiro tempo de uma superioridade, achei clara, né, do Flamengo. Esse é o lance. Vamos debater daqui a pouco o PC Oliveira. Achei que o Botafogo parou e convidou o Flamengo a fazer o gol. Eu já falei diversas vezes que para jogar contra o Flamengo, você tem que tirar o Flamengo da zona de conforto. Você viu como o jogo contra o Vitória, no Barradão, o Flamengo venceu o jogo, foi letal, mas o Vitória teve muitas oportunidades e foi melhor no jogo. Então tem que tirar o Flamengo da zona de conforto. A partir do momento que você deixa o Flamengo jogar, criar, ter espaço de campo, ter campo para jogar, é muito complicado. Então o Flamengo no primeiro tempo foi amplamente superior. Segundo tempo, o Botafogo igualou em certos momentos, mas logo o Flamengo mostrou toda a superioridade. De fato, eu fui um dos que falei que o Botafogo, meu modo de pensar, brigaria, pelo menos no Campeonato Brasileiro, por título, né? E começou, inclusive, bem, ganhando do Cruzeiro em casa, né? E algumas pessoas me chamaram meio de louco. Eu acho o time do Botafogo muito bom. Mas, de fato, o time principal do Botafogo muito bom. E o Botafogo também, a gente tem que pensar, estava ligado na pré-Libertadores, né? Já tem esse jogo da pré-Libertadores, já viajam, ou se já estão viajando, né? Logo depois do jogo já iam viajar para a Bolívia, tem uma parada dura, principalmente jogando lá em cima, né? Mas é muito complicado. O momento é um pouco complicado para os clubes brasileiros, né? Porque são muitos jogos. O Botafogo, daqui a alguns dias, tem jogo da Libertadores, hoje jogou uma semifinal, umas quartas de final de Campeonato Carioca, assim, é bem complicado, sabe? E o Flamengo, que davam como morto, eu falava ali em casa, falei, Flamengo vai classificar. O Flamengo está numa semifinal, com grande chance de chegar à final, porque, com todo respeito, vai enfrentar o Madureira. E o Flamengo em 2 jogos, superior. Né? Hoje o time da casa perdeu. O Flamengo derrotou o Botafogo e avançou. E acho que o sintético hoje não foi assunto, né? Não vi ninguém debater o gramado. Quando ganha aí, também não reclama. Isso é normal. Não é a primeira vez que o Flamengo ganha aí, né? Exatamente. Né? Assim, o começo do jogo, Botafogo presa fácil, né? E o gol vamos debater em detalhes. O Botafogo reclama de uma falta, vamos debater se foi ou não foi, e o Botafogo para. A minha visão é que o Botafogo parou ali, achou que foi falta, parou e convidou o Flamengo a abrir o placar. Se ele consegue controlar e a bola fica na frente dele, eu daria falta. Como ele erra o controle de bola, a bola vai para trás, eu já não vejo falta. Penso como você. Mas assim, eu acho que o Botafogo, o Botafogo que eu conheço é um Botafogo muito mais aguerrido do que foi esse Botafogo de hoje. Mas você não acha, assim, o resultado é ruim, né? Perdeu a quinta seguida, não acontecia desde 2021, mas eu achei essa derrota diferente, né? Nesse contexto ruim que vive o Botafogo hoje. Por exemplo, o começo do segundo tempo, viu o Botafogo dominar o Flamengo. Ele empatou e quase, assim, ele poderia ter virado o jogo no segundo tempo. Sim, teve um momento do Botafogo que o Botafogo foi melhor. Segundo tempo, mas né? a maior parte do tempo foi o Flamengo. Foi. Muito porque o Botafogo estava meio que passivo. Aí eu não sei se realmente estava muito quente, e realmente estava muito quente, e aquilo possa ter influenciado, mas então descansa com a bola no pé, assim como o Flamengo estava com a bola no pé. Ele não estava conseguindo sair jogando o Botafogo no Exatamente. da pressão. Exatamente. No começo do programa você usou o termo do gol do Barbosa. Você tem que tirar o Flamengo da zona de conforto. Perfeito. Mas quem estava desconfortável era o Botafogo no primeiro tempo. Não conseguia. O lance do gol, inclusive, que ele tentou sair jogando, o Neto tentou sair jogando. A bola chega ali no meio, acho que foi para o Matheus Martins, que ele perde a bola, né?
Exato. O Vitão rouba a bola dele e tal. Também, a princípio, eu achei que tivesse sido falta, depois revendo. Até o Rizek me mostrou um ângulo ali, né? Antes do programa, que a bola já tinha passado. Mas, enfim, quem estava desconfortável era o Botafogo. Melhorou no segundo tempo. Até que quando o Montoro começa a participar mais do jogo, ele é substituído. Então, achei... E o Montoro também não gostou. Me pareceu claro o controle de carga, né? Porque ele saiu querendo ficar em campo. Eu tive essa impressão. Que Não, o Botafogo estava melhorando, o Montoro começa a participar de uma jogada ou outra, é substituído. Cara, quarta-feira é na altitude, né? E bem alto. O Botafogo vem numa toada forte. Então, hoje, os dois treinadores trabalharam muito com o chamado controle de carga hoje, né? A coletiva do Dorival, ali, falando do Corinthians, é exatamente o que encaixa para o Botafogo. Tem que ter esse pensamento. Vai ter que pagar o preço. Daqui a pouco uma substituição faz o time perder ou diminuir ritmo. Tá no pacote. Infelizmente, tem que acontecer. E o Flamengo ganhou mesmo não estando no seu melhor momento, né? Eu acho que o Botafogo colocou dois jogadores que não vêm bem, que são o Arthur e o Arthur Cabral. No momento em que ele dominava a partida, no segundo tempo, o time cai. Mas por isso que eu concluo que não foi uma alteração assim tática. Ele falou, cara, eu vou... físico, né? E assim, o Cabral eu acho um jogador super valorizado. Eu tive com esse atleta no Palmeiras. É um bom jogador. Mas, ponto final, meu modo de pensar assim, ponto. Não é um super craque, um cara que vai vir fazer 30, 40 gols na temporada, sabe? Então, assim, é muito complicado você contratar um jogador a peso de ouro e o jogador não ser aquele jogador que vai te entregar 30, 40 gols por temporada. Sabe? O Montoro, por exemplo, não é atacante, mas é um craque para mim. Então, você tem diferenças. O Igor Jesus, por exemplo, te entregava muito mais. Aí é outro nível, né? É exatamente isso. Mas em termos de valores, sim. Em termos de valores, o Arthur Cabral veio com esse nível. Com esse nível. Então, acho que até uma responsabilidade a mais até para o próprio atleta, porque o torcedor fala, olha, esse é o valor, então temos que cobrar. Temos que cobrar. Quando, na realidade, para mim, é um bom jogador, nada mais do que isso. O Barbosa hoje deu uma entrevista bem firme, né? Falando que a política nunca esteve tão forte dentro do clube que isso está tendo consequências grandes. Quer ouvir? Vamos ouvir o Barbosa, então. Aí, então. Vamos ouvir o Barbosa falando sobre o tema citado aqui pelo Sobis. Estou muito, mais que chateado, estou muito triste. Muito triste porque acho que o apresentado hoje no campo não refleja o resultado. Acho que no primeiro tempo eles tiveram mais a bola, mas não chegaram tantas vezes. No segundo tempo, o Botafogo dominou o jogo, empatamos o jogo, conseguimos ter o controle por momentos. Já no final também eles começaram a jogar um pouco com as mudanças. E bueno, chega o gol deles, lamentavelmente. Uma competição que a gente estava com muita vontade de querer ganhar. Como eu falei no começo, mais que chateado, estou triste. São 5 jogos assim sem ganhar, então a gente não pode se permitir uma coisa dessa. Estamos num clube muito grande, como para perder 5 jogos seguidos. Precisamos cada um, não só os jogadores, todo mundo, desde o dono do clube hasta o ropero, começar a dar um pouco mais para sair deste bache, deste momento ruim que estamos vivendo, que são 5 jogos sem ganhar, e não é possível. Nesse clube aqui não é possível isso. Você é um grande jogador e, mais do que isso, um cara que mostra realmente a personalidade de um momento como esse, botar a cara e falar. Eu até achei, nós estávamos conversando aqui, né, Rafa, que ele queria falar mais coisa. Mas não externou certas situações que estão acontecendo do clube é péssimo. Não tenha dúvida disso. Péssimo. Não tenha dúvida disso. E você precisa de atleta como esse, que vai botar a cara nesse momento. Não é só no momento de vitória, de conquistas, mas no momento difícil, ruim, ele chega e fala. Até não concordo com ele que o Botafogo merecia, porque eu acho que o Flamengo foi, na maior parte do tempo, superior. E o placar foi justo. Mas eu gosto de atleta como esse, que é muito bom atleta, muito bom profissional
e, sobretudo, um dos capitães da equipe. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Eu vejo que pouca gente está deixando o like, deixa o like para fortalecer o canal e aí divulgar o vídeo para mais pessoas. A situação do Flamengo é a seguinte: o Flamengo demonstra interesse no atacante Darwin Núñez do Al Hilal. O atacante tem as características do que o Felipe Luiz quer. A diferença é que está na pedida salarial do jogador. O jogador pede um salário próximo do que ganha no Al Hilal. O Flamengo não deseja pagar salário alto, pois o jogador ganha em torno de 6 milhões de reais por mês, líquidos. Então o jogador queria ganhar aproximadamente uns 80% a 70% desse valor. O Flamengo não quer pagar todo esse valor, pois dobra o valor do mais bem pago do elenco. Então o Flamengo rechaça qualquer negociações nesse sentido. Então eles estão negociando nos bastidores a questão da redução salarial do jogador. O jogador ainda tem muito mercado na Europa, mas o jogador também tem interesse em ganhar uma Libertadores pelo Flamengo. Então ele tem interesse de jogar pelo Flamengo. A questão é a pedida salarial. Os empresários e jogador não querem ceder, querem um salário alto, próximo do que ganha hoje no Al Hilal. Tanto é que ele foi para o mundo árabe para ganhar dinheiro, né, como todos os outros jogadores vão. Ele estava no Liverpool mal, a torcida estava pegando no pé, pois é um jogador que gera muito jogo, tem muita força física, velocidade, ataca o espaço. Só que na finalização ele peca muito. Ele é muito parecido com o Gabigol na época que perdia bastante gols pelo Flamengo, 2021, 2020, que o Gabigol perdeu muitos gols pelo Flamengo. Então é um jogador que precisa de muitas oportunidades para fazer gol. Não é um goleador nato, né? Não é aquele atacante nato, mas é um jogador das características que o Felipe Luiz pede, que é o jogador de velocidade, pressão forte na saída de bola e sabe atacar o espaço, coisa que o Felipe Luiz quer, é um jogador desse estilo. Mas era isso, nação. Deixe nos comentários, contrataria esse jogador ou tentaria pelo menos a contratação desse jogador? Ou já que é um salário alto, tentaria nomes mais baratos, nomes mais em conta que o Flamengo possa pagar? Deixe isso nos comentários pra gente saber. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!